pelo Estado, ele acabou de vender para um privado. Já a zona econômica especial está a ser toda vendida aos privados, ninguém está a falar disso. O aeroporto internacional está na mão dos privados porque o MPLA, o João Lourenço, entendeu que tem que fazer já um contrato de 20 anos, já arrebentou. Agora você vê, eles estão no controle de todos os setores da economia. Estando nos setores da economia, sabe o que isso significa? Que vamos ver, Adalberto a tentar governar e não sei o que, de repente eles param de fornecer água. Hoje os produtos químicos para o tratamento da água são fornecidos por empresas privadas. As pessoas também não falam disso, mas são empresas privadas. Já tivemos uma crise que os produtos não estavam a chegar em Angola, chegaram mais tarde e nós tivemos problemas com isso. Mas ninguém deu conta disso, ninguém falou sobre isso. Os bancos, se começam a prender o dinheiro, vamos ter problema. Se deixar se o combustível refinado, por isso é que o João Lourenço, você vai ver com o João Lourenço antes de sair. Além disso, o João Lourenço não precisa de sair. Essa grande coisa, essa grande refinaria está na mão de quê? Da Gemcorp. Quais são as empresas que são os olhos do João Lourenço? Gemcorp, Omatapalo, Mitrele, Carrinho. Escutem bem. Gemcorp, Omatapalo, Carrinho. Sabem o que mais o João Lourenço fez? O João Lourenço criou um fundo soberano para a União Africana no valor de 500 milhões de dólares, a dizer que esse fundo vai trabalhar em construir infraestruturas para países africanos. Mano, se nós estamos a precisar de infraestruturas num tema, ele quer fazer agora infraestrutura para outros países africanos. É mais um fundo que vai ser usado para a roubalheira. Vão ser alocados lá 500 milhões que vão desaparecer também magicamente. Por quê? Porque os Estados africanos são corruptos e vocês sabem como é que o João Lourenço funciona. Vai vai fechar acordos com determinados estados, vai injetar lá dinheiro e depois vai vir com dicas porque eles não conseguem pagar e vão se perdoar as tais dívidas, ok? Comecem a ver como é que o país vai estar. O país vai estar uma porcaria porque o MPLA está a se preparar para fazer a grande transição do plano político para o plano econômico. A filha do João Lourenço, essa Cristina, aí onde ela só está para facilitar a venda dos ativos estratégicos do Estado. Daqui a pouco vão vender a Unitel, porque o tempo do João Lourenço está a acabar. Ele já tem a Africell. A Africell já é dele, não sei o que mais. Agora ele precisa também da Unitel. Ele precisa da Unitel, precisa, não sei, daqui a pouco vão vender a Unitel, vão vender sei lá o que mais. Então é sócio do menor, Isidro, é sócio do Menor Redondo, né? É sócio. E depois, daqui a pouco vão vender também a TV Zimbo. As pessoas não estão a dar conta do grande plano, mano. Vão vender a TV Zimbo daqui a pouco. Quer dizer, esses magias querem controlar o quê? A comunicação social, porque a comunicação estatal ela não tem força perante a comunicação, a comunicação privada. A comunicação privada ela tem mais poder por causa da diversidade e ela não obedece determinados padrões. Porque se a televisão privada decide fazer um Big Brother desde manhã até a noite que mostra nos quartos jovens a dormirem, a terem sexo e não sei o que para alienar a sociedade, isso é uma iniciativa privada. O governo não tem como legislar isso. Então significa que eles podem sabotar uma governação tendo a economia na mão. Nós não estamos a olhar para essas coisas. Nós estamos sempre a discutir as coisas mais básicas. E eu já tinha chamado a atenção nisso, que o MPLA não quer abandonar o poder. O MPLA quer fazer uma transição de controle total da economia. E se o MPLA fazer isso, meus irmãos, vamos esquecer Angola. Vamos mesmo esquecer Angola, porque o MPLA está a fazer isso. Ou a gente começa a olhar para essas coisas, ou a gente começa a denunciar essas coisas agora, ou vamos assustar aconteceu. Porque aquilo que eu vi hoje, daquela sede que o João Lourenço foi inaugurar, aquele é o maior simbolismo dessa transição política dentro do MPLA, do qual os velhos que constituem uma ameaça para o João Lourenço vão ser esquecidos, porque os jovens, aquela instituição representa a juventude escolhida pelo João Lourenço criteriosamente para lhe protegerem quando ele não estiver no poder. O Zadão da Almeida, o Gildo Matias, as Maraquiosa, essa gente toda vai estar a proteger o João Lourenço. E outra coisa, o Congresso do MPLA está a vir aí, mas vocês já viram as jogadas que eles fizeram. Enquanto o Gino Carneiro estiver a responder um processo judicial e etc., ele não tem as mínimas condições para concorrer à liderança do partido. Só por causa disso. Significa que esse problema que ele tem na PGR, o MPLA vai tipo alongar o mais possível, vai esticar mal esse processo para lhe impedir de participar no Congresso.
é justamente essa grande armadilha. Eles fizeram mesmo essa armadilha, eles puseram, agora ele está com o processo está nas mãos da justiça, ele está a responder e etc. Mas agora vão começar a fazer o quê? A esticar o tempo até o Congresso passar. O MPLA é extremamente maquiavélico. É extremamente maquiavélico. Então, nós precisamos de entender que vai ter um momento em que nós vamos precisar de salvar mesmo o país. E se nós não queremos entender as coisas, bem, nós vamos entender no sofrimento, porque nós já estamos mesmo a sofrer. Porque o MPLA, ele se adianta sempre. Aquele massacre que houve nos dias 27, 28, 29 de julho, aquilo aí foi um programa de engenharia social que o MPLA fez para desencorajar os angolanos que começavam a ter um espírito de revolta, porque tentavam começar a trazer a perspectiva de reproduzir aquilo que estava a passar em Moçambique. O que o MPLA fez? O MPLA adiantou-se, meteu o povo, conseguiu fazer com que o povo visse as ruas para mostrar na força que eles matam. E você notou que aquele fervor todo que existia, porque vamos fazer como em Moçambique, ninguém mais fala de Moçambique, ninguém mais fala do que aconteceu em Moçambique, porque o MPLA arranjou um programa propositado para apagar e semear o medo na cabeça das pessoas com relação àquele processo. Hoje você não vê nada, porque vamos fazer como os moçambicanos, você já não ouve, já acabou, a euforia já foi enterrada no medo novamente. Então, são essas coisas. Hoje nós começamos a entender que nós vamos precisar mesmo de nos sacrificar. Meus irmãos, vamos precisar de nos sacrificar, porque a situação em Angola está chegando num momento mesmo, meu irmão, que é para que vai estar tudo no bolso. Vai estar tudo no bolso. E o MPLA sabe muito bem que ele se dedica muito a construir um Estado na perspectiva policial, um Estado de policiamento. Qual é o Estado de policiamento? Os empregos normais não aparecem. Você nunca vê emprego para Sonangol, nunca vê emprego para a AGT, nunca vê emprego para a Unitel, nunca vê emprego para não sei o que, mas você vê que existe sempre emprego para quê? Para a polícia e para as forças militares. Existe concurso. Bom, existe sempre também concurso para quê? Para a bufaria. Significa que eles estão nos transformando numa sociedade de bufos, de polícias frustrados desses que matam as pessoas na rua à torta e à direito, e militares também frustrados. Quer dizer, eles querem construir uma sociedade extremamente policiada. Porque uma vez que você se torna polícia, você obedece o código da hierarquia policial. Uma vez que você se torna soldado, você obedece o código castrense. Significa que você vai trair os teus irmãos, significa que vai ter um tempo que nós não vamos saber quem é quem. O teu amigo que cresceu contigo pode ser um agente do ciência que vai te pôr veneno no copo. Nós estamos a criar uma sociedade que vai ser uma sociedade terrível, piada, e uma sociedade que vai cheirar e feder a morte. Então nós precisamos de mudar. Muito obrigado. Continua a falar. O Silvio disse para ninguém, para você falar que o live vai acabar. A carbura então, carbura. O Silvio que escreveu. Ninguém disse, ninguém interrompe o Isidro. Deixa ele terminar de falar até o live acaba. Isso é muito importante. Não, é o que eu estava a falar, né? Deixa só tentar carburar aqui mais um bocadinho. É o que eu estava a tentar vos falar. É o seguinte. O MPLA não é feito de magias inteligentes, mas sabe o que é que o MPLA recebe? O MPLA recebe muita consultoria fodida. Vocês não fazem ideia dos consultores que entram e saem da Angola. Sabe aqueles magias que você só vê nos filmes da CIA, não sei o que, da Mossad, não sei o que, são esse tipo de consulta que eles recebem. Angola tem sido o maior palco de guerra, engenharia e guerra psicológica. Muitos não conseguem entender Angola. Angola não é um país seguro. Angola tem uma perspectiva de segurança baseada no próprio medo. O medo foi o produto inicial de construção da sociedade angolana como nós conhecemos depois da independência. Eles tiveram que criar o medo por via do 27 de maio. O 27 de maio foi o quê? Foi a morte da voz crítica. A voz crítica que tinha poder é aquela voz daqueles indivíduos que estavam a lutar, que levavam a arte, que levavam a música para encorajar a revolução e a manifestação, e eles foram muito importantes para que Angola se tornasse independente. Mas depois da independência, eles começaram a ver que o MPLA estava a mudar a cara, que já não representava os valores que lhes levaram todos a lutar e a cantar as músicas desde os Kisangela, Kudibanguela, David Zé, Arthur Nunes e etc. Eles fizeram uma classe muito forte, porque a classe artística de uma sociedade
ela é um dos poderes da mesma sociedade, porque eles são a voz das populações, eles são os porta-vozes, os mensageiros das populações. Depois de conquistar a independência, o MPLA entendeu que manter os críticos dentro da sociedade, quando ele queria fazer a metamorfose para se transformar no MPLA que a gente conhece hoje, o MPLA que traiu os princípios da luta pela independência, eles tiveram que criar o 26 de maio para eliminar toda essa classe artística que ensaiava a angolanidade, esses que quando cantavam traziam as nossas línguas nacionais também na baila, estás a ver, os Davids, porque era muito forte, nós compreendíamos que estávamos a vir de um processo de agressão, falávamos o português, mas eles levavam os nossos ritmos, nossos instrumentos, e essa afirmação é muito forte porque ela é espiritual, e essa afirmação espiritual é que define a construção basilar de uma nação, e eles cantavam os valores que deviam nortear as relações dentro da nossa sociedade, por isso é que eles eram representantes daquele movimento chamado angolanidade, que era um movimento que renasceu, era um movimento cultural profundamente enraizado naquilo que são os nossos costumes, era a porta para a construção dos valores dentro da nossa sociedade. Eu sinto uma cena que é muito profunda quando eu estou a escutar as músicas desses cotas. É uma cena que te cola, te vibra, você vê por essa música aqui, você sente mesmo uma energia diferente, porque era música que era feita a pensar no futuro, era feita a pensar no amanhã, era uma música que ainda era norteada por valores revolucionários, por aqueles valores que levou milhares de jovens a lutarem pela independência contra o colônia português. Mas quando o MPLA atinge a independência e negocia com os portugueses, eles entenderam que aquela força que a sociedade angolana tinha, esse movimento cultural da angolanidade, era um perigo. Então eles eliminaram esses todos, desde os David Zé, Urbano de Castro, Kissanguela, Kudi Banguela, Arthur Nunes, todos esses foram mortos. E quando se matou, não se matou simplesmente ao movimento cultural angolanidade. Matou-se também os pilares de construção de uma sociedade, matou-se os valores que deviam nortear o nosso diálogo em sociedade, mataram-se todos os elementos que deviam nos fortalecer como povo, com uma história comum de falar, nós superamos aquele momento da história e agora temos que construir uma nova história. Essa ideia foi morta no fracionismo. E as pessoas não falam muito sobre isso. Então, esse foi um dos primeiros fatos. O MPLA matou o fracionismo. Depois eles entenderam que dentro dos movimentos que existiam, você tinha a FENELA, tinha a UNITA e etc. Eles precisavam de se desfazer desses movimentos. Mas quem começou a criar e a trazer já a consultoria eram os portugueses, por via do Partido Comunista Português. Eles armaram tudo. Se você olhar a acusação que eles fazem na FENELA, que eles comiam pessoa e etc., não aconteceu só em Angola. Em vários países da África, em que havia uma resistência à mudança e à ordem colonial, também houve acontecimentos semelhantes. No Alto Volta, por exemplo, havia aí um presidente também, que também era nacionalista, mas era um bocadinho louco, que também lhe acusaram de comer pessoas, lhe chamavam de canibal. E quando foram no castelo dele, ele tem um grande castelo, um grande palácio. Quando entraram no palácio dele, encontraram também na geleira coração de pessoa, crânio de pessoa aberto e não sei o que. Ou seja, o próprio colono vai dentro da engenharia social utilizar esses processos aqui por causa do próprio racismo científico, porque eles já diziam que os africanos eram inferiores e eram tipo animais. Então essas narrativas sobre canibalismo e etc., elas não encontram seu respaldo dentro do pensamento, não encontram só respaldo dentro do próprio racismo sistêmico, que era uma das estruturas do poder colonial. Elas se encontram enraizadas dentro dos sistemas de pensamento coloniais. A ideia de que os africanos são canibais, que comem pessoa e etc. Isso foi usado para derrubar os indivíduos que não estavam a alinhar com os objetivos do próprio colonialismo. É assim que esse Malê, o Bukassa, também lhe tiraram do poder. Em Angola foi a mesma coisa. Acusaram a própria FENELA também de comerem pessoas quando pegaram aqueles contentores que acho que estavam naqueles lados da Terra Nova, contentores, e foram lá, encontraram dentro dos contentores um monte de corpos em decomposição e falavam que os da FENELA comiam pessoas. Se você notar, toda a engenharia que o MPLA sempre utilizou para se desfazer dos outros grupos, eles sempre tentaram animalizar, eles sempre tentaram objetificar e eles sempre tentaram destruir completamente a imagem dessas pessoas nas nossas mentes. Por exemplo,
os da UNITA têm cauda. Isso aqui é algo que eles já falavam. E essa coisa toda, nota-se que não é um pensamento nativo do MPLA, mas da consultoria que eles recebiam dos serviços de inteligência branco, que já estavam a atuar em Angola há muito tempo. Então eles usavam essas narrativas do racismo científico. Quando falavam os da UNITA tem cauda, Jonas Savimbi se transforma em galo, pilou pessoa, metiam no pilão, atiravam as fogueiras e não sei o que. É claro que existiram fogueiras, nós não podemos também esquecer, existiram sim fogueiras, mas o primeiro indivíduo a meter pessoas na fogueira foi Agostinho Neto, não foi Jonas Savimbi, mas quem ficou na história foi Jonas Savimbi. Então, o que a gente precisa entender é que nessa guerra, num contexto de guerra, você não pode, tentar humanizar os indivíduos que estão em guerra, porque acho que isso é muito perigoso. Principalmente quando os indivíduos são influenciados por forças externas. Se de um lado a UNITA tinha apoio dos americanos, o MPLA tinha apoio dos comunistas. Então, o que acontece é que o nosso país, desde o princípio, foi o maior palco de guerra fria do mundo, em que as potências, em que as superpotências na altura do sistema de polarização global estavam a disputar a sua influência dentro da África. Como é que eles podiam influenciar os países africanos para poderem extrair os seus minerais e etc., para poderem promover o desenvolvimento das suas sociedades? É assim que se estruturou o poder da Europa. Você vem para a Europa, você vê, não, na Europa está bem desenvolvido e não sei o que, mano, esse desenvolvimento não tem nada a ver com as crenças deles, não tem nada a ver com a forma que eles trabalham e a organização deles somente. Esse desenvolvimento que nós vemos na Europa é, acima de tudo, um produto desse sistema que eles montaram em África, um sistema no qual eles controlam os líderes africanos, controlam os líderes africanos e etc. E a partir desse ponto eles tiram vantagens na exploração dos nossos recursos. Por isso é que hoje em dia você vê a comunidade internacional, ela abertamente, ela já não olha para as questões ligadas, por exemplo, à violação de direitos humanos. Por que é que já não olham para isso? Angola foi empossada como conselheiro para a questão dos direitos humanos na Organização das Nações Unidas. É a Organização das Nações Unidas que também fez o relatório de 2024 que está disponível na Google sobre os abusos de direitos humanos em Angola. Está aí na internet, de 2025 também já tem, vocês vão lá, vão encontrar que Angola violou sistematicamente vários direitos humanos. A pessoa que mais viola direitos humanos em Angola, por exemplo, é o João Lourenço, porque a governação do João Lourenço, sem prioridades, é uma governação abjeta. E o facto dela não ter prioridades concretas, ela acaba por negar vários direitos e conceber a morte como um elemento natural dentro da nossa sociedade. As pessoas comem no lixo, a polícia espanca e mata, porque a polícia já não tem mais um papel republicano, já não tem um papel de segurança da própria sociedade. Hoje a polícia é repressiva e essa instrumentalização desses órgãos de defesa e segurança acabam por gerar ondas de violência e desrespeito à vida e aos próprios direitos humanos. Se você prefere trazer o Messi no nosso país do que você resolver o problema da água, da luz elétrica, da dignidade do emprego, você está a violar direitos humanos porque você está a negar os direitos mais básicos que as pessoas têm em sociedade. É justamente isso. A pessoa que mais viola direitos humanos é o MPLA, e há 50 anos que violam direitos, mas ninguém fala sobre essas coisas. E nós vimos que a União Europeia toda esteve em Angola, vieram e não sei o quê, porque o João Lourenço, ele entende que abrir as portas para os europeus é uma das 1000 formas que ele tem para se safar também depois de tanto mal e perseguição que ele fez. Ele está a utilizar o quê? Essa fraca influência que ele está a utilizar ao lado dos europeus é para ver se conseguem lhe proteger quando ele já não estiver no poder, que ele vai poder ir para os Estados Unidos, ficar lá, vai poder se instalar num outro país qualquer do Ocidente, porque ele está a ser um indivíduo que está a servir bem os interesses europeus nesse momento. Então isso é um problema que a gente tem. Isso é um problema muito grave. Nós não estamos a ver essas coisas todas. Os próprios europeus estão a nos mandar mensagens muito fortes. Quando o Angola entra para o Conselho das Nações Unidas para a questão dos direitos humanos, isso é uma mensagem muito forte, que as instituições europeias estão em decadência e elas já não se movimentam pelos valores que ergueram e edificaram as sociedades europeias, proteção da vida, dos direitos humanos. Eles já não estão por esses valores, eles agora estão pelos seus interesses estratégicos e geopolíticos, e agora eles sacrificam tudo, inclusive a integridade dessas instituições que durante muito tempo foram capazes de
de fazer um trabalho muito extenso na questão de proteção da vida, de direitos e etc. Então isso é muito perigoso para todos nós. Nós não estamos a ver que a Europa agora, ela já não está a se esconder. Se antes condenavam os ditadores em África, hoje eles já não condenam os ditadores em África. Por quê? Porque o contexto geopolítico mudou. O contexto geopolítico mudou, e quando o contexto geopolítico muda, as políticas mudam automaticamente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que a partir do momento em que existe uma guerra na Europa, Rússia e Ucrânia, nós estamos num momento em que os Estados Unidos, em 80 anos, acabou por terminar com o pacto da Organização do Tratado Atlântico Norte, que era um tratado que visava a proteção e a segurança militar dos países europeus depois do Plano Marshall, com o fim da Segunda Guerra Mundial. A Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, basicamente protegia os países europeus e etc. Mas há dias saiu um documento oficial da Casa Branca do Trump que eles acabaram com essa parceria com a Europa, e essa parceria tem 80 anos. Eles decidiram terminar porque o Donald Trump diz que o eixo estratégico de proteção dos Estados Unidos da América está virado para o Ártico e para o Índico, já não está virado para o Atlântico. Okay? Já não está virado para a Europa, quer dizer que as zonas de influência que eles sentem que agora devem proteger por todo o custo, está aí nas Caraíbas e etc., no Índico, já não é a Europa. Agora, o que é que a Europa está a fazer? A Europa quer reiniciar o programa de industrialização militar, quer abrir os complexos militares industriais, e para isso eles precisam de quê? Muitos recursos, muitos minerais, muitas terras raras e etc., e eles agora viraram-se para a África. Eles já não querem saber se o João Lourenço é ditador, se o João Lourenço está a dar terras raras, se o João Lourenço está a dar petróleo, se o João Lourenço está a dar tudo o que é importante para eles reativarem o grande complexo militar industrial europeu. Eles já não querem saber se é ditador, e nós estamos nesse momento a viver isso, manos. Nós estamos a viver essa realidade. A parceria Estados Unidos com os países europeus terminou. E nós, por causa da desinformação, muitos de nós não fazem ideia de como é que o xadrez global, o xadrez político mundial está a se posicionar, e nós só estamos a sofrer. Daí é que nós estamos a ver várias problemáticas com relação às questões de imigração, às questões de asilo e etc. Tudo isso, na verdade, acaba por entrar dentro da mesma bola, reproduzindo os mesmos problemas, e nós estamos mesmo a ir para um caminho sem volta. Quando o europeu já não tem vergonha de abraçar João Lourenço, sabendo o que o João Lourenço faz, porque vou vos dizer uma coisa: ninguém sabe melhor o que é que acontece nos países africanos do que os próprios europeus. Todos esses sistemas que a gente utiliza, os Facebooks, os TikToks, etc., na verdade são plataformas de contra-inteligência. Essas plataformas são as mais importantes que existem para quem tem plano de ser uma potência mundial e etc. Você precisa de controlar o que é a informação. E onde é que se controla a informação? Nas redes sociais, no ambiente virtual. Enquanto que outros países começam a tomar uma consciência de que precisam de se focar em questões nacionalistas e etc., a educação do povo africano caiu miseravelmente por causa da pobreza. O que é que acontece em África atualmente? Você nota que a pobreza, o desemprego criaram novos tipos de mentalidade. Quando um TikTok diz que você vai fazer conteúdo e vai ganhar dinheiro, os africanos se voltaram para a comédia. Você não vê os africanos a usar as redes sociais para promover conversas científicas, mamos científicas. Hoje em África, as redes sociais é para fofoca, é para putaria, as redes sociais é para boi de merda, as redes sociais é para tudo, menos os africanos tomarem consciência. Ou seja, essa capitalização, monetização de plataformas de entretenimento e etc., elas chegaram, mas elas se adaptam ao nosso contexto mental, a como é que se encontra a nossa saúde mental. Elas se adaptam ao contexto de cada povo. Existem países que o povo cientificamente tem educação e etc., e eles estão usando as redes sociais para promover ciência, para criar inteligências artificiais, para desenvolver produtos, para fazer não sei o que. Em África está totalmente ao contrário. Você abre as redes sociais, é sua exposição, mulher mostrar o rabo, a fazer beicinho, a fazer vídeo de não sei o que, a fazer vídeo de dança. Mano,
nos prenderam novamente num novo circuito para nós não vermos as transformações que o mundo está a sofrer. E isso é a influência das redes sociais. Por quê? Porque eles agora começam a te pagar para você ser estúpido nas redes sociais. Quanto mais você dança, mais você empina o rabo, mais dinheiro te entra, mais você monetiza com teu vídeo, mais o algoritmo te dá mais visualizações. Tudo isso é uma forma de transformar a percepção, porque a única coisa que pode travar realmente a realidade do que se passa em África é a juventude africana. Se mantermos a juventude distraída, se metemos a juventude consumista, se metemos a juventude a pensar mais em roupa, em sapatos do último modelo, perfumes e não sei quem, consumo, mano, nós nunca vamos sair do buraco, porque nós era para sermos a salvação da África e não vamos ser a salvação da África, acreditem. Nós estamos bué distraídos, nós estamos muito distraídos. E é preciso compreendermos que a nossa luta ultrapassa a questão do MPLA, é o que eu costumo dizer. Há uma luta muito maior do que isso tudo a se passar nesse momento. É a luta pelas nossas mentes, a luta pelas mentes, a luta pelo pensamento, e é isso justamente que nós estamos a nos a perder, man. Nós estamos a nos a perder aí. E tu vês, por exemplo, tu vais noutros países, figura pública, quando você vai, o que é figura pública num país? Você sabe que a figura pública é alguém que tem a capacidade de influenciar toda uma sociedade. Você nota a diferença entre as figuras públicas de outros países com as nossas. É claro que todos os países têm aqueles mamos de entretenimento, têm as figuras públicas de entretenimento, mas quando se vai falar de assuntos científicos, políticos e etc., mamos sobre a sociedade, eles nunca metem uma agenda de entretenimento. Mesmo aqui onde eu estou, não metem uma agenda de entretenimento. Chamam sociólogos, chamam filósofos, chamam gajos que compreendem a sociedade para falarem sobre a sociedade. Em Angola é normal você ver um culturista aí num programa para discutir sobre a sociedade, para falar sobre a sociedade. Mano, isso não acontece por acaso, isso é engenharia, isso é que o MPLA aceitou, isso é como eles aceitaram nos programar para daqui a 10, 20, 30 anos. Vocês não estão a ver que a nossa sociedade está cada vez mais pobre. Nossa sociedade está pobre. Quando nós estamos a falar de pobreza, não estamos a falar de dinheiro, nós estamos a falar que a nossa sociedade está pobre na perspectiva do pensamento, mano. Você vai ter um passinho de toloba aí discutir sobre política na televisão, aí discutir sobre não sei o que. Não pode, mano. Você precisa de chamar os intelectuais. Não estamos a falar que as pessoas não podem ter uma opinião sobre as coisas, mas numa sociedade séria, você precisa de ter vozes autorizadas. E aqui quem vai falar é quem? Pô Capi, Jéssica Pitbull, tá a falar sobre relacionamento. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, meu? Então são essas coisas todas que a gente precisa de olhar. Nós estamos num problema muito mais profundo do que a gente pensa. Nós estamos num problema que o problema não é só o MPLA, não é só tirar o MPLA, é até nós educarmos os nossos irmãos mesmo. Nós temos que compreender que nós precisamos de lutar para educar, falar das pessoas, abrir a mente das pessoas. Eu antes de fazer esse trabalho com o movimento Ubuntu, é claro, eu estava sempre a falar, a trazer a perspectiva cultural da coisa, a ensinar sobre cultura, porque o primeiro passo para você entender as coisas é que você deve sair do espaço em que você se encontra para começar a pensar como você próprio. Você só pensa como você próprio dentro da tua cultura. A cultura é o caminho para você encontrar outros caminhos. E a nossa sociedade está muito longe disso. Imagina só, você está numa sociedade em que o kuduro é cultura. Não é que nós queramos às vezes falar, não, o kuduro não sei o que não. O problema não está no kuduro, está naquilo que você define como cultura. A cultura é um espaço político. A cultura não é um espaço de dança, não é um espaço de dançar, de se atirar no chão, de dar mortalha, de não sei o que não. A cultura não é sobre isso. A cultura é um espaço político, porque a cultura ela define o presente e o futuro de cada povo. Ela permite você observar o passado e dizer, nós cometemos erros aqui, mas daqui para frente não podemos cometer erros. Agora precisamos de projetar algo assim para nós ir para frente. Isso é a cultura, é a forma de estar, de viver. A nossa sociedade não tem valores. Os nossos valores são tipo inveja e etc. Eu vi um jovem que foi morto porque comprou carro novo. Isso não é normal. Eu vi na banda ainda há tempos pessoas que estão a se enforcar porque não estão a conseguir sustentar os filhos. Mano, a nossa sociedade não tem valores. Eu vejo dentro da nossa sociedade senhores de 70 anos a casarem miúdas de 20 anos, a irem fazer apresentação em famílias, cujo pai da menina também tem 70 e tal anos e o genro dele também tem 70 e tal anos, mas tem dinheiro. Então, como dá dinheiro naquela família, tá a dormir mesmo com aquela miúda e tá a aceitar mesmo que seja mulher. Epa, isso tudo são cenas que a gente perdeu
nós não conseguimos ver que o nosso problema dentro da nossa sociedade não é simplesmente político. Vamos parar com isso, não é simplesmente político, é de consciência, é a ruptura que nós devemos fazer com a forma que o sistema nos apresenta a sociedade e nos permite viver a sociedade que eles construíram perante os nossos olhos. E quando você vai no fundo, culpa disso tudo é do MPLA. Sim, é do MPLA. Por quê? Porque o MPLA criou esse sistema. O MPLA criou um sistema onde a corrupção compensa, onde o indivíduo que vai na televisão e mente ao draba descaradamente, é promovido, consegue cargo e etc. Isso acaba por criar a ilusão a muitos outros angolanos que para chegarem num sítio não precisam de trabalhar, só precisam de bajular no lugar certo. E é assim que a nossa sociedade tem se movido. Ninguém mais diz assim, eu vou chegar no sítio X por mérito, porque o mérito não adianta. O que adianta hoje em dia é você ter link. O link é mais importante que o estudo, o link é mais importante que o certificado, o link é mais importante que sei lá o que. Mano, nós estamos numa sociedade assim e muitos acham que o problema é só o MPLA. Não é, o MPLA é a base do problema. Mas todos nós que estamos dentro desse sistema e que aprendemos a naturalizar e a normalizar esse sistema, também somos parte do problema. Mas alguém quer rebater? Aqui não tem nada para rebater. É só para acrescentar Acrescentar ou rebater? alguma coisa. Para rebater o quê? Se tem ele falou do teu contraditório. passado, do teu presente e do teu futuro. Mas há contraditório, há quem pode ter o seu contraditório. Alguém do MPLA. Não ir com as falas do Isidro, e tem muitos, né? Por isso é que está-se aqui, porque eu vi aí na rolagem alguém a contrariar já. Entende? Eu ainda penso, hoje, quando vi as imagens do novo comitê do MPLA, eu mesma disse, e falei com Dito, depois ela até publicou isso, disse esse edifício, quando o MPLA sai do poder, vai ser ou um hospício ou uma universidade. Porque isso não pode continuar, não vai continuar por muitos anos ser comitê do MPLA. Não vai. Depende. Quer dizer, é assim, a oposição, o povo, agora 2027 tem que estar muito mesmo se querem tirar o MPLA, porque o MPLA é maquiavélico, o MPLA tem astúcia de mais ou menos manter no poder. Por isso, Esse Silvio aqui também, esse Silvio quer me secar a garganta. Tá perguntando de novo, só parei de falar porque Silvio não faz isso. E depois, há um mano que eu tô a ver aqui, Silvio. Eu tô aqui mesmo a falar, bem, você tá a gostar, mas eu tenho aí 0 moeda, rapaz. já deu presente esse Silvio mesmo. Dá ainda presente. Dá ainda presente. Não gostar bem do que o Cota tá falando. Já tá aí Porque quer presente. dizer que a garganta. Dá então um presente. Quer dizer, todos estão a gostar, mas ninguém está presente. Essa minha sobrinha também já está tentando. Sobrinha, fecha aí o microfone lá. Manda aí uns presentes ainda. Dar uma aula. Pô, ver de comentários assim, Cota tá dando uma aula, Cota não sei o que. Yeah. Olha, já me enviaram 100. Hoje, é o 10 que me enviou, pô, 10. Obrigado aí, meu mano. Valeu, meu mano, 10. E o mano 10. Desde o mano 10 que enviou. É o puro, yeah. E o mano 10 nem tá me secando a garganta. A Pipas também te enviou. O Pipas A Luísa te enviou. também enviou. Luísa, muito obrigado. Obrigado, Luísa. Muito obrigado, Olha, Luísa. Valeu. Foi preciso falar, que é para te enviar. Eu estava a me secar, olha já, o Silvio mesmo é que está a me secar bem, porque não deixa o Isidro parar de falar, fala mais, posso mesmo falar bem, mas ainda também mamo para dar carbura. E o Silvio disse, escreveu, ninguém interrompe o Isidro. Ninguém lhe interrompe, deixa ele falar tudo. Isidro, então... Olha, eu já não tenho moeda para dar, infelizmente, meu amigo, não deu te mandar. Olha só, olha, ei, me mandaram um chapéu. Quem é que me enviou esse chapéu? Vicky, obrigado pelo. Ei, Dada, Vicky, mesmo, me meteu já um chapéu na cabeça. Deixa abrir só o meu. Quando me meter mais outro chapéu para entrar na minha cabeça. Sabe o que é que se passa, Isidro? Há muita coisa que se aprende contigo e com muitas poucas pessoas, que seriam coisas que poderíamos ou aprender na escola,
poderíamos aprender em seminários, essa coisa toda. Muitas coisas que devem estar em livros e começarmos a ser ensinados muito cedo. Infelizmente não se aprende, não é? Eu ontem estava a falar naquele live em que nós estávamos, por exemplo, a falar em que o ativista não pode pertencer a um partido político, essa coisa toda. Eu ainda perguntei ontem no live, mas existe alguma norma legislada que impede com que o ativista pode pertencer ou não pertencer a um determinado órgão político, a um partido político? Não existe. E li um bocadinho sobre o nosso artigo, né? O artigo 53 da nossa Constituição, no que fala sobre os cargos públicos, o 52 e 53. E é um jovem que disse, Ana Laura, várias vezes eu vejo os teus lives e você pega a Constituição para ler. Seria sensato mesmo, quando o MPLA sai do poder, que todo cidadão deveria conhecer a nossa Constituição. Tinha que ser obrigatório conhecermos a nossa Constituição. Há pessoas que têm a Bíblia Sagrada na cabeceira da cama. Também tinha que ter a nossa Constituição na cabeceira da cama. E a Constituição tem que ser ensinada desde a terceira classe ou a quarta classe. A Constituição é uma arma que você nunca pode deixar. Tem que estar em constante consigo para pesquisa, para que quando estão a falar do que você está sempre aí a mexer. Tem sempre que estar contigo, Laura. É uma arma de combate. Exatamente. É uma arma de combate. Pronto, mas há quem não tem, né? Há quem não compra, acha que é um livro, algo parecido, que não interessa. Mas, Tasha, o valor daquele livro que eu tenho da Constituição está o valor de uma caixa, de um saco de arroz. Então você vai comprar um saco de arroz para os miúdos ou vai comprar a Constituição? Não, ele não fala bem. Senão, há muitos que dizem, há jovens que dizem que não falam de política. Não metem-se na política ou não querem saber de política, não é? Então é aí onde está o grande problema, não é? De muitos angolanos que eles acham que... O chapéu e o bigode, Pipas, muito obrigado. Nacho, eu queria também partilhar... Em política. Como é que a gente pode mudar o quadro? É assim, manos, é o seguinte, vamos mudar primeiro um bocadinho a nossa forma de pensar. Vamos engajar a nossa comunidade, pessoas tipo a tua volta, tipo vizinhos e não sei o que. Deixa de falar do Cesalte, deixa de falar dessas cenas que estão a acontecer, tipo, com esses mamos que eles utilizam bem para nos distrair. Vamos falar das coisas sérias que o nosso país precisa. Nós aqui não falamos dessas promiscuidades. Não, eu não estou a falar daqui, eu estou a falar das pessoas no dia a dia deles em casa, não estou a falar do nosso espaço. Nosso espaço acho que tem sido um espaço muito bom a passar várias mensagens, mas tipo, é preciso a gente pensar de uma outra forma. Vamos engajar-nos em conversas, por exemplo. Mano, por que você vai perder tempo numa live, vai dar namoro? Numa live, por exemplo, alguém falou aqui, mulher chula. Isso não é live, mano, isso não acrescenta nada. Mano, o nosso problema é muito profundo. Se nós não entendermos o nosso problema, nós vamos ser vítima do problema que a gente está alimentando, porque nós estamos a alimentar um problema, nós estamos a alimentar um sistema. Então nós precisamos de nos engajar no teu bairro. Quando estás para conversar com um camba, fala sobre essas coisas. Nós precisamos de ganhar consciência política. A consciência política é a consciência de participação, em que você é uma parte da solução, em que você não pensa só tipo, a UNITA devia fazer, você faz, eu também, o que é que eu posso fazer? Não é só o que a oposição pode fazer, o que você pode fazer. Coisas pequenas como mobilizar no teu bairro. Porque há uma cena que é muito importante. O MPLA não vai sair com eleições por causa da tipologia do MPLA, que é uma tipologia de partido-estado. Sabe como é que o MPLA sai? O MPLA sai com 10 milhões de angolanos nas ruas. O MPLA sai com 5 milhões de angolanos nas ruas, porque eles não vão poder nos matar a todos. Olha o chapéu. Obrigado, Pipas, muito obrigado. Porque se você sai, você deixa que 200 irmãos só que saiam para irem para as ruas, o MPLA mata 200 pessoas e você fica com medo. O MPLA tem reproduzido o medo na nossa geração, permitindo que grupos pequenos de pessoas vão para as ruas e eles batem, porque, vamos ver, 200 pessoas nas ruas não representam 37 milhões de pessoas ou 40 milhões de pessoas. Nós precisamos de sair 10 milhões de pessoas. E qual é o plano? Vamos entender aqui. O plano é, o MPLA não vai sair por eleições, mas o MPLA vai fraudulentar as eleições. Nós precisamos que a UNITA defenda os resultados eleitorais. Quando ela ganhar, ela tem que estar firme
a dizer que nós ganhamos as eleições e ela tem que usar todos os mecanismos possíveis para levar a discussão de que ela ganhou as eleições. A nós só nos cabe ir para as ruas defender o nosso voto. Você sabe em quem você votou, então você deve ir para a rua. Vamos todos nas ruas, porque não vamos sair simplesmente a Imperatriz, o Nacho, o Ngola, o Zeboy, o Jorge, a Lady Laura. Não, nós precisamos de sair todos, 10 milhões de angolanos nas ruas que se recusam a voltar para casa enquanto a ordem não for restabelecida. Eles não vão poder nos matar. Nós ficamos nas ruas até o MPLA começarem a fugir. Quando nós vemos nos aeroportos, eles estão a fugir, o ministro X já fugiu, não sei o que já fugiu, aí sim. Mas então, Isidro, mas os músicos que dizem que não falo de política, eu sou músico e não falo de política. Mas obrigado. Eu sou cicrânio e não falo de política. Mas Não, todo cidadão que a gente sabe, né, e dizia já Sócrates, grandes precursores, não é? Ou então pais mesmo do direito, não é? Que todo aquele cidadão que não intervém na sua sociedade, não fala nada na sociedade, não intervém, não diz nada sobre o que acontece na política angolana, porque todo cidadão deve, sim senhora, intervir na política da sua sociedade. E quando não esses indivíduos que não intervêm, segundo Sócrates dizia que eram pessoas inúteis à sociedade, que valia a pena a morte para esses indivíduos do que estarem em vida. Sim, ele está ali, pode ter a sua vida particular, mas enquanto não intervém Foi na vida Sócrates que política... disse isso. Sim. Foi o Sócrates, Sim. da antiga Grécia. Esses são grandes precursores, Platão, Sócrates, Aristóteles e outros. Sei, só não me lembrava que era o Sócrates, eu sei disso. Então, esses são grandes precursores que dizem sobre sociedades, falando em sociedades, em repúblicas e por aí fora. Então, claro, são cenas que vimos depois agora, já recentemente, daquilo que eles falavam pronto, né, antigamente. Está a culminar com pessoas mesmo do gênero que já falavam esses tais precursores, estás a ver, do direito, que pessoas que estamos a ver que não, eu sou músico, não posso intervir na política. Ele que tem voz, que é para dizer, não, desculpa, aqui não pode, não tem voz. Olha, é que todos os músicos, vamos dizer, na generalidade... Calma só. O rei não consegue falar. Convidar a mim e a Laura para o podcast. Não tem problema, né, Laura? Podemos ir no podcast do imigrante, não tem problema, né? Está a nos convidar aqui. Podemos. Depois marca só Reino dos Imigrantes, não tem problema, a dizer, é isso que mais ou menos, pronto, a gente vê desses grandes intelectuais que temos em Angola, chamado de intelectuais, porque não tem nada de intelectualidade, que é assim. Porque manifestações, quando é a favor, vamos dizer, é a favor, é a sociedade civil, não são partidos políticos, sai? Você vai ver aí cerca de 30 ou 25 jovens que vieram das periferias, Cacoaco e por aí fora, que estão ali naquela manifestação. Você vai ver as pessoas todas, os tais ditos intelectuais, nenhum deles, esses jornalistas, radialistas, vamos falar, gente da nossa sociedade, não é? Não vês nenhum nome, não vês ninguém ali, mano. Então, esses senhores também são autores vamos dizer, da manutenção do poder do MPLA manter, porque quando o MPLA ver que esses senhores estão a sair, estão na manifestação, não querem, estão a ver que mesmo a coisa não está boa, claro, o MPLA, claro que vai ter que sentar ou vai ter que recuar ou então entregar o poder. Mas não, eles fazem parte. Eles fazem também parte, Isidro, fazem parte disso, da continuação e manutenção do poder que o MPLA está. Por isso. Manda sair uma salva de palmas aí ao Pipas. Ele acho que ele dá não sei quantos chapéus aqui. Muito obrigado mesmo, Pipas. Obrigado aí pelos presentes. Só tenho mesmo a agradecer, E tipo, os presentes... Deixa-me só, Mantasha, falaste do famoso, dos cantores específicos, especialmente porque para nós em Angola, famoso é cantor. Há uma cantora muito antiga, que por acaso eu comecei a ouvir as músicas até por causa dos meus pais, graças a Deus têm bons ouvidos, que é uma norte-americana, Nina Simone.
Nina Simone não era muito simpática não era agradável para uns. Muita gente não achava ela muito simpática, mas Nina Simone deixou algumas reflexões com relação à sociedade. Há uma dica que ela diz: é dever de um artista, não é, na minha opinião, se preocupar com a sociedade. É dever do artista. Não há como evitar a refletir os tempos que se vive. Os nossos cantores só não refletem o tempo que se vive, que eles vivem, por pura ignorância. Percebes? Olha, Leide, há um ponto aqui assim. Não é que os nossos cantores não falam por ignorância, não. É a forma que o sistema foi montado. Quando se fez a repressão do 27 de maio, eliminaram-se toda aquela classe artística. Aquela classe artística, ela tinha uma função. Ela devia criar escolas de pensamento musicais. Quando tu vas, por exemplo, para o Congo, você descobre que o Fally Ipupa vem de uma escola de música. Você descobre que o JP Piana é uma escola de música. O Franco é uma escola de música. O que é que eu quero te dizer? É que o David Zé, os Kisangela, o de Banguela, eram de música. Os artistas que foram inspirados neles tinham a missão de dar continuidade naquele legado que eles construíram. Estás a entender? O que o MPLA fez? O MPLA pagou as escolas de música, as escolas artísticas, para ele poder ter controle sobre a própria cultura. Porque quando o MPLA eliminou, no 27 de maio, os artistas, o MPLA ganhou o poder de fazer o quê? De definir o que é cultura para os angolanos. E eles definiram o que é cultura como? Definiram o que é cultura por via de quê? Por via da música. E qual é a música que eles definiram como cultura, que bate, etc.? Essa música que se fala muito português. Se você notar, até nos anos 90 ainda tinha muitos grupos que cantavam em línguas indígenas, nas nossas línguas, Kimbundo, Kikongue, etc. Estamos a falar Ndengues do Cota Duro, Sassa Choco e etc. Todos esses grupos passaram a desaparecer gradualmente. Não sei se você deu conta, até hoje esses grupos basicamente não têm expressão artística. As galas de premiação que o MPLA criou, ela criou para tornar referências de determinados estilos de música que eram compatíveis com a agenda do partido. E qual era a agenda do próprio partido, a agenda política do MPLA? É que as músicas não podiam mais representar as línguas nacionais, nem os valores indígenas, porque eles sabem que a força do povo também está na sua própria cultura. E eles sabem que o Sassa Choque, quando canta, o povo lunda, todo se conecta. Eles sabem que alguém quando canta em Kimbundo, o povo todo que fala Kimbundo se conecta. Então eles foram matando as manifestações artísticas que eram feitas em línguas nacionais. Só isso explica que vocês gostam de Anselmo Ralph. O Anselmo Ralph canta em português, é aquele português, eu sei que não sei que é aquela mulher. Esse foi um processo de dar continuidade ao lusotropicalismo, ok? Dando à cultura uma exclusividade cultural baseada naquilo que é a língua portuguesa. A língua portuguesa, porque toda a música angolana hoje é cantada em português e essa exclusividade dá mais poder cultural ao português como língua. E é basicamente isso que eles fizeram. Por isso é que eu disse que há 50 anos que Angola é o maior palco de experiência, ok? É o maior palco de guerra fria e de guerra psicológica. Porque tudo isso foi pensado. Tudo isso foi pensado quando eles eliminaram os nossos artistas, David Zé, etc., que cantavam também Kimbundo, traziam aquela conexão com todos os povos. Aquilo era o princípio do surgimento de uma nação. Nós não nos transformamos em nação, porque quando mataram esses artistas que traziam as nossas línguas, que falavam as verdades nas nossas línguas, quando mataram essas pessoas todas, nos meteram todos a falar português. E o português é o quê? O português é que nos permite nós cada vez ficarmos mais distantes das nossas culturas e mais perto de Portugal. Por isso é quando a MPLA diz que Portugal é um país irmão e o Congo é um país vizinho. Essa retórica é assente nesse processo de engenharia social por via da cultura. Isso é engenharia cultural. Estás a ver? Porque eles sabem que a cultura é o espírito de um povo. Quando você destrói a cultura, você destrói os valores que sustentam a vida daquele povo. Por isso é que eu disse que hoje a nossa sociedade não tem valores. Quais são os valores que a nossa sociedade tem?
Nossa sociedade é sobre inveja, é sobre se matar. Eu vi uma dia que lhe mataram porque comprou carro novo, na terra nova, comprou carro novo, lhe mataram mesmo. Tava a sair, essa cidade é muito faca Olha, do pescoço, mano. pera só aí. Laura, você sabe dessa manifestação? Tá aí a Luísa Batista. Diz que haverá uma marcha a sábado, né? 6 meses, a Não, marcha da morte da Maria Luemba, não isso é? já passou. Mas não há apoio do consular ou que é coisa assim parecida, porque ela fez aí, diminuiu as letras, não é? E é o que ela Não, está a dizer que acontece aí na Tuga, não é? Devido ela a disse muita gente. exatamente, Mano Nacho. Uhum. Exemplo é que na É Tuga, há aqui, é 6 aqui, meses, é aqui na teve a Tuga, marcha. sábado, 6 meses, e Não, marcha há seis meses passou a marcha da menina que morreu de Aveiro, da Luemba, da Maria Luemba. a Foi há seis morte. E não, meses. sim, e não houve apoio do Não houve apoio consular. nem do consulado, nem nada. Não houve mesmo. Yeah. É o que ela Então, é está a mais ou dizer. menos isso. Yeah. Queria dizer também, Laura, estás a ver? Você tem que, mais ou menos, está a ver esse livro aqui? Esse que está aqui. Não vejo bem. História das ideias políticas. Esse é o Freitas do Amaral. Aqui vem toda a teoria, não é? Que é a história, mais ou menos, das ideias políticas, que dá-te a conhecer, procura compreender as grandes ideias dos grandes filósofos e governantes sobre a política. Que é a política, ou então sobre a política. Tudo contra a política, você encontra aqui na história das ideias políticas. Isso que está a acontecer, tudo isso que está a acontecer sobre política é aqui, segundo o Diogo Freitas do Amaral, o autor deste livro, onde ele põe todos esses autores, entre Sócrates, Platão, tudo o que eles fizeram para culminar com as repúblicas, as democracias, ditaduras e por aí fora. Encontras aqui tudo isso, estás a ver? O porquê é uns que acham que a ditadura é a melhor forma de governar, não é um povo, e há outros que também acham que não, é com a democracia, mas muitos acham que a democracia não é a melhor via para se governar um povo também. Então, há muitas discussões aqui sobre isso, na história das ideias políticas. É um livro Mas, bom para Mantasha, procurar, hoje para quem quer entender de política. Este aqui é um livro que eu aconselho muita gente, às vezes, a comprar e ler e buscar, compreender aqui essas cenas que existem, né, como no nosso país, que é uma semi-ditadura que lá existe. Então, vais entender através desses hoje já percursor do... encontras. Hoje já Hum. encontras também em muitos livros. O Isidro indicou-me mais de 12 livros. Acho que só compreende a 4. Então ele fala assim, depois já vai querer mandar água de boca esse moço, meu Deus. Comprei só 4 ainda. Eu comecei a ler hoje o Descontentamento da Democracia. Comecei a ler hoje, não estava. Eu preciso, eu não quero comprar livros mais. Eu já li muitos, mas eu preciso relê-los, porque os livros você tem que reler. É importante reler alguns livros, porque tu lês porque não, o teu amigo te indicou, vais ler rápido e às vezes não percebes nada. E quero Mas não reler todos é os ler livros. só assim, Laura. Quando quiser, tu tens que ir ler. Ou lês aquilo que mais ou menos te aflige, não é? Digamos, com relação à política, a própria política. O que é a política? Queres entender, saber do que é política? Isso que é política. Muita gente não sabe o que é política. Falam Olha já o empiricamente. Isidro, olha já o Isidro. Falam Olha já o empiricamente. Isidro Mantasha. Yeah, Quem tanto te mandou? Falam Olha já o empiricamente. Isidro. Yeah. O teu som, Isidro, tá desligado o teu som, teu microfone. O meu? Do Os livros estão Isidro. traduzidos Yeah. para nos refletir como africanos. Os meus pontos de vista políticos, etc., são muito baseados no pensamento africano. Os grandes ideólogos do panafricanismo, como é que eles pensavam e se situavam. E tudo o que eles falaram parece profético, porque acontece até hoje. Esse é o Walter Rodney. E esse livro, o título desse livro é muito sugestivo. É só Como a Europa subdesenvolveu a África. Esse livro aqui é muito Eu estou à forte. espera, eu já comprei esse livro na Amazon, estou à espera desse livro há muito tempo.
é um dos livros mais importantes. Qualquer africano devia ler esse livro aqui. Esse livro aqui explica todos os processos que fazem que a África seja o que ela é hoje. Esse livro é muito importante. Todo africano devia ler esse livro aqui. Do Walter Rodney. Walter Rodney foi assassinado simplesmente por causa daquilo que ele falava. Esse livro é muito, muito, Sim, muito bom. esses livros, Isidro, esses livros, já nas faculdades ou universidades, tu não encontra ou não vão pôr, os professores não levam para você ler esse livro. Estás a ver? Isso é recomendado sim pelo Isidro que gosta do panafricanismo. Mas agora, essa aqui o professor te recomenda, mesmo que é para você ter noção, digamos, nesta área, né, que é de política, direitas, repúblicas e por aí fora, como é que foram, como é que elas são feitas. Não é? Mas isso é no pensamento africano que o Isidro está a mostrar. Está a ver? Mas é preciso que manipulação da verdade. É muito forte. Esse livro aqui é que te faz ter uma ideia dos processos de engenharia social que acontecem em Angola. Estava o 27 de maio, eu encontrei aqui 2 27 de maio que aconteceram na Rússia e nunca aconteceu na Ucrânia. 27 de maio, estamos a falar mesmo que eles foram, destruíram tudo o que é livro, destruíram todos os intelectuais, mataram todos os intelectuais, todos que pensavam foram mortos na Rússia. Ok? Aqui nesse livro ele fala da manipulação da verdade, como é que os governos manipulam a verdade, como é que eles fazem para poderem ter o apoio das populações, etc. Esse livro aqui é muito forte e esse livro me fez compreender Angola numa dimensão muito profunda, para além daquilo que é convencional que eles mostram, porque o que está se passando em Angola não é exclusivo da Angola. 27 de maio não é exclusivo da Angola. No Camboja aconteceu 27 de maio, na Rússia aconteceu 27 de maio, no Kosovo aconteceu, na Ucrânia aconteceu 27 de maio. Nós estamos a falar que essa prática de mudar uma sociedade de acordo à política do governo dominante é uma prática de apagamento sistemático da sociedade para construir uma nova sociedade. É o que aconteceu com Angola. Depois das independências, eles sentiram que aqueles que pensavam eram uma ameaça para o tipo de Isidro, espera aí um pouco, Isidro. 2 minutos. Vi que podes encontrar na FINAC e no coiso, como é que é? Bertrand. Menos de 10 euros, 7, 8, 9, 10 euros. Eu comprei essa manifestação, nem posso falar ainda porque ainda não comecei a ler. Comprei a 8 euros, se não estou em erro. Falei, Isidro me mandou 89 livros para comprar. Mas você tem que comprar livro, que você tem que entender, Laura. Não é só porque não te mandaram o Isidro, não, sabe os são livros que ele vai livros que buscar. você compra. Mantacha, é uma coisa que eu não sou emocionada. São livros que eu compro que é para perceber. Claro, você tem que comprar livro que você vai entender que você realmente está a seguir ou algo que você quer. É preciso para você poder entender. Mas se fala de política, Mantacha, conta da nossa história, fala tudo. Isso fala sobre nós, sabe o que acontece no mundo? Olha, esse livro me dá uma manipulação da verdade. Sim, mas isso, você disseste que encontraste 27 de maio aí, é baseado em que, tirado do 27 de maio a purga em Angola? Não. Ele encontrou 2 histórias de países diferentes que culminam com 27 de maio. Ok. Com a história do 27 de maio também. Por exemplo, na Rússia, acho que é na Rússia, também tiveram um gangula. Na Rússia tiveram um gangula. Na Rússia tiveram um gangula. A história do nosso gangula, tem um menino na Rússia que eles também criaram uma história igualzinha do gangula, Natasha. Os angolanos é que copiaram o que é que copiaram o que da Rússia, o gangula da Rússia. Por isso é que eu digo que os russos ensinaram muito, o comunismo ensinou muito em Angola, tudo que nós vemos desde o 27 de maio, criação do Angola, das figuras que eles foram definindo, os feriados, definindo quem eram as figuras principais para representar as ideias do partido e não sei o que, tudo isso foi engenharia, tudo isso, nada disso. Sim, muitas coisas. Isidro, o rei não pediu... Calma só. Muitas coisas que o MPLA apresenta é tudo mentira, é tudo laboratório. Inclusive, acho que eu estava a falar com o Nacho ontem, a imagem do Mandume, rei dos Quanhãs. Tivemos a falar. É mentira, nunca existiu aquilo. Eles inventam histórias para poderem mudar a consciência do próprio Estado, como é que eles querem que o Estado seja, como é que eles querem que as pessoas pensem dentro do Estado. Esses livros nos ensinam a sair dessa caixa. Claro, o comunismo é assim, a ver. O comunismo, eles preparam e fazem esse tipo de invenções
que é para poder meter mesmo, quer dizer, o povo dentro da caixa ou dentro do garrafão. É o que eles fazem. Isso depois, bem, só mesmo você buscando o conhecimento através desses livros, é que você encontra que já existiu ali e isso que fizeram, assim, mas pronto, sem isso, ou sem a falta disso, mano, o povo continua. Livro do pai do Traoré, tá vendo o Traoré? O Traoré se inspirou nessa aqui, essa aqui é o que fez o Traoré existir, esse senhor que está aqui, Thomas Sankara, esse grande livro, esse Thomas Sankara, sim senhora. Esse é o pai do Traoré, esse é que fez o Traoré nascer. O Traoré só existe por causa desse senhor que está aqui. Mas também, Isidro, o próprio Traoré também, mas o Traoré também foi um gajo que assassinou vários jovens. Como O próprio assim? Traoré, antes dele ser o que ele é, ele era um gajo que era enviado que é para também manipular e andar a agarrar jovens que tentavam fazer manifestação. Li uma pequena biografia sobre isso. E ele andou a matar muitos jovens e a desaparecer jovens, que até por fim ele viu que os jovens, chegou à conclusão que os jovens tinham razão de se manifestar com relação ao país. Porque devido mesmo a esses livros, o Isidro aqui está a mostrar que ele andou a ler e a ver, mesmo sendo militar, mas devido à situação, ele tinha que matar, porque os chefes dele perguntavam aonde é que ele meteu os rapazes, na qual era enviado que é para ir buscar esses rapazes e depois acabar com esses rapazes, matar mesmo, eliminar esses rapazes. E até que por fim, a última vez lhe pesou a consciência, eram uns tantos jovens que tinham lhe mandado para ele eliminar, e ele pegou os jovens, saiu com os jovens para ir eliminar. Ele pensou, falou com os jovens, disse: olha, eu vim, era para vos eliminar, vocês todos aqui, mas porque ele não foi sozinho, foi com mais outros. Mas em contrapartida, vocês vão para casa, não façam mais isso, vocês estão certos. E ele não eliminou esses jovens. Então é ali que ele começa, depois, pronto, né, com mais outros, tentaram e deram tal golpe de Estado que ele na qual hoje está. Tá vendo? E ele está a levar isso no... Acho, como querem saber qual é o título do livro, e a Laura tem os links do livro, o título do livro é Como a Europa Subdesenvolveu a África. Esse livro é muito importante. Como a Europa Subdesenvolveu a África. Esse livro é dos livros mais importantes, que qualquer pessoa aqui, depois de ler esse livro, já não é a mesma pessoa. Porque não chegou até hoje o livro. Tens que escrever aí, meter aí escrito. Vou por aqui. Ao menos eles vão ler. Tens que escrever e meter aí na rolagem, que é para eles poderem ver como é que é o nome do livro. Senão, ainda vão... Há um livro também que eu gostava muito de partilhar aqui com a malta. Eu não sei se foi o Isidro ou se isso é quem partilhou comigo, que conta também a história de Angola, sobre o apoderamento das nossas riquezas, não é? Tudo que nós temos, que é do Tom Borges, Pilhagem de África. Pilhagem da África, Tom Borges, é um jornalista. Tom Borges, Pilhagem da África, é um livro também muito importante, vai explicar tudo. Foi aí que eu descobri, neste livro, que as guerras, especialmente do Congo, não é uma guerra do povo do Congo. O Ocidente é quem faz a guerra no Congo, na Nigéria, é que faz por causa das riquezas que nós temos, especialmente no Congo. Eu comecei a perceber isso. Existe muita gente envolvida nisso, por isso é que nós temos que nos desfazer dessa maneira. Nós temos um problema muito sério. Aqui a Luísa parece que quer subir o que ele está fazendo aí. Pilhagem, pilhagem. Pilhagem de África. Deixa eu escrever aqui. Ok, vamos lá ver. Não sei quem está aí. O Angola, ainda estás aí ou já dormiu então? Para dar aí coisa a moça que quer subir, quer 2 minutos. Não sei se o Angola ainda está aí. Angola. Olha, a Imperatriz saiu. Deixa lá então subir. Faça o pedido aí, Luísa, faz favor, com aqueles 2 minutos. O livro vai te contar mesmo um bocadinho sobre
alguns magnatas que ficaram aí na Marginal, próximo do... Marginal não, né? Na Chicala e não sei o quê. Olha, tem histórias tristes desse livro, mas que são importantes. Por isso é que eu disse ao Mantasha, é muito importante reler os livros. Eu aprendi isso com o Vitor. O Vitor disse, Laura, tem vezes quando você pegar um livro e releres o livro, vais notar que afinal não leste determinada coisa, não percebeste determinada coisa, então é importante reler, que é para ter. Por isso é que não podes oferecer os livros, vem alguém em tua casa, Laura, esse livro, não sei o que, não, podes levar, toma. O livro é para ficar ali. Você não pode dar, nem alguém vem, porque não deixa levar. Essas coisas não, você comprou para indo aquilo, já leste, vais lendo, e lendo sempre sim. Porque senão você leu e depois, sabe que entras depois no esquecimento. Tens apenas algumas bases, vais ter base, mas ler mais propriamente ou detalhadamente para dar a informação sobre aquele livro, já não vais ter. Por isso é que não podes oferecer o livro. Não podes mesmo oferecer de jeito nenhum. O livro não se oferece assim do nada. O meu pai diz que já tens um e queres oferecer ao Nacho um livro já de presente, já vais comprar um livro que já leste também e tens em tua casa. Então vais comprar um livro para oferecer ao Nacho, para ter o conhecimento daquilo que você já leu, e mais tens em casa. E vai dizer, olha, oferecer, né, um aniversário ou coisa assim parecida. É assim, Olha senão só. o livro não se oferece. Na minha livraria, porque o livro deve ficar aí para consulta. Na minha livraria tem esse livro aqui. Esse livro também é muito importante. Ensaios sobre a África Descolonizada, Sair da Grande Noite. O escritor desse livro é o camaronês Achille Mbembe, uma das pessoas mais importantes na discussão intelectual sobre a África hoje. Ele é que trouxe o termo que muitos utilizam hoje, necropolítica e o brutalismo, que ele fala de como é que as nações europeias e ocidentais se mobilizam na arena política. E ele fala sobre como os nossos governos se transformaram em espaços que viabilizam a morte como elemento político. E a necropolítica, se você vê, necro significa morto, política, você já sabe o que é política, necropolítica. Mas vi que não é bom emprestar livro. Livros não se emprestam também. Vale a pena você, aonde compraste o teu, compra e oferece na pessoa que está te pedir emprestado. Porque emprestar livro não, depois Mantasha, podes não ver mais. É assim, até podes dar emprestado, mas você mesmo é que tem que, eu, por exemplo, dei emprestado um livro ao padrinho da Ohana, né? Mas tu apontas, difícil. Ele devolveu-me os livros. Problema, pronto, é esse que te devolveu. Em Angola, você quando empresta, você já não vê o livro. Depois, não sei, acho que me levaram, não sei quem me levou o livro, eu estava mesmo aqui. Meu pai diz que quem rouba livro não pode ir preso. Meu pai diz. Vamos ainda dar tempo aí à Luísa. A Luísa quer falar alguma coisa. Vamos ainda só dar aí um tempo que é para ela dizer então o que ela quer dizer. Luísa, tens o microfone aí, podes abrir e falar, faz favor. Boa noite. Boa noite, sim. Fala aqui na live. Muito obrigada, Manacho, pela oportunidade que me dá. Eu sou a Luísa Batista, já tenho seguido o Manacho, sigo a Lady Laura. Bem-vindo, não há problema, é sempre bem-vindo. Ok, muito obrigada. Eu vivo na cidade do Porto e por acaso esse último mês tive mais par e passo com a situação que se passou aqui da Maria Luemba, na qual eu me prontifiquei e entrei no grupo da avó Beatriz e da Ladi, que é a mãe da menina Maria Luemba. E, no entanto, pronto, estou no grupo, há pessoas que estão também no grupo, têm feito live, na qual, então, os familiares, com base no resultado que receberam agora, esta semana, sim. Estou curioso para o resultado. Qual foi? Eles pediram uma segunda autópsia, na qual a avó Beatriz diz que não foi realizada a segunda autópsia. Eles baseiam-se na primeira autópsia, na qual tem uma advogada que convocou a mãe da Ladi para se fazer presente, acho que é no departamento do Ministério Público, se não me falha a memória, para receber os pertences da menina Maria Luemba, que eram os telemóveis. E como a mãe da menina não se encontra
em perfeitas condições e tudo. Então foi o irmão para representar e queriam que o irmão assinasse um documento do tipo que a advogada passou a mensagem para ele não assinar o documento, porque se ele assinasse esse documento, podiam dar o caso como encerrado. E como a polícia judiciária pegou agora no caso e ainda não deu nenhum veredito, então, para dizer o quê? Eu não estou bem dentro de algumas situações, mas o que me faz pedir aqui o Tinach para passar a mensagem é que agora, neste sábado, é os 6 meses da morte da Maria Luemba. Como a família vai fazer uma missa, então vamos aproveitar nessa missa, toda a gente está se a manifestar, em tentar É isso que eu entendi. Sim, a Eu missa. não percebi isso. Sim, Leide, eu até já partilhei muitas vezes contigo para entrar na live da avó Beatriz, que é a avó da Maria Luemba e da Ladi. Mas pronto, independentemente disso, é só para frisar aqui, os irmãos que se encontram aqui no norte de Portugal, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Famalicão, sei que há umas pessoas que estão no grupo da família, que estão a ajudar a avó Beatriz, que também vem de Lisboa. Vamos aproveitar a oportunidade da missa de 6 meses, lá na zona de residência da Maria Luemba, onde aconteceu, prontos. Em Aveiro, né? Aveiro Severo de Voga. Não é propriamente em Aveiro, é um distrito de Aveiro, mas eles estão numa localidade que é Severo de Voga. Por acaso a avó Beatriz tem estado a fazer live, só que já pela idade e também não percebe bem a plataforma, ela tem pedido a algumas pessoas que estão no grupo que têm feito live. Tanto é que também, pronto, eu não sou de fazer live, mas vou assistindo algumas lives onde eu participo, então peço sempre uma oportunidade de passar essa mensagem. É já agora no sábado, a partir das 10 horas, o máximo, se estivermos lá, quanto mais pessoas tiverem, não importa, cabo-verdianos, moçambicanos, guineenses, e nós irmãos, principalmente angolanos, se podemos nos fazer presente, porque aquilo seria no dia 12, uma sexta-feira, para fazer mais chamada de atenção lá a população da aldeia, os serviços públicos onde aconteceu o sucedido, porque tem bancos, tem correios, mas devido às nossas tarefas, às nossas vidas, não vai ser possível na sexta-feira, que é mesmo o dia 12, porque a Maria foi morta no dia 12, aliás, foi assassinada no dia 12. Há suspeito de assassino, não é? Serão que é para não começar a dizer essas coisas, por isso é que eles querem fechar o caso, mas não vão fechar, porque nós vamos estar lá a pedir justiça pela Maria Luemba, porque aquilo que de facto querem dizer que a menina após ter uma vida, é o que o relatório disse hoje, com o irmão mais velho da mãe da Maria Luemba, esteve lá com a advogada, inclusive os advogados nem apareceram, que são 2 advogadas do Ministério Público, não apareceram, só falaram com o irmão da mãe pelo telefone, na qual o irmão da mãe recusou-se a assinar a documentação, porque ele só foi representar a irmã que não está num estado que consegue se deparar com determinados assuntos que estão lá relatados no documento, então enviou o irmão, tanto é que o irmão recusou assinar, e pronto, vamos fazer a missa, e essa pequena manifestação ainda não tem autorização, porque o consulado daqui do Porto foi uma das coisas que eu apelei à família, nós podíamos fazer uma marcha em frente ao consulado, uma vez que temos um vice-cônsul que se fez presente no momento do acidente, estás a ver? E até hoje nunca deram nenhum apoio a esta família, e é um vice-cônsul que foi das caras para a área da comunidade e até hoje não presta nenhum apoio a esta família. A mãe da menina Maria Luemba já não consegue, ela só se põe a chorar, até nas lives é a avó Beatriz, uma senhora com quase 70 anos, com mobilidade reduzida, porque tem um problema no joelho, mas está com muita força de vontade que se faça justiça pela neta dela. Ela não dorme, diz que tem um peso de consciência, porque foi ela que fez com que a filha se deslocasse de Angola para estar aqui com a neta, inclusive ela diz que ela tem esse peso, porque ela é que veio primeiro com a neta. São muitas coisas que eu não vou relatar aqui, porque foi uma oportunidade que me deram,
mas é só para deixar aqui então essa mensagem. Será no sábado. Nós vamos começar em princípio às 11, mas já se sabe, muita gente vai sair distante, não é? De alguns pontos. Então, se podemos estar lá presentes às 10 da manhã, no dia 13, sábado, vamos realizar a missa. Se hoje é quarta, quinta, se até sexta-feira a avó confirmar que há autorização para fazermos a marcha vai ser feita mesmo lá na localidade toda, em todas as zonas, vamos marchar, vamos andar. Se não, vamos fazer presente na missa, vamos estar ali. Muita gente já tem as camisolas estampadas com a cara da Maria Luemba. Também vamos pegar em alguns cartazes. Nós não temos autorização, mas ainda que nós não vamos, se porventura não fizermos a marcha, mas vamos nos fazer presente para aquela gente daquela aldeia ou cidade, eu nem sei se aquilo se considera o quê, se é aldeia, se é um distrito, que possam ver que nós não estamos calados, nós vamos até o fim, porque é muitos factos que a família tem que faz com que a polícia judiciária não pode arquivar a investigação, porque alega-se que a Maria tirou termo à vida, que a Maria se suicidou, mas com essas provas todas, com muita coisa que a família tem de relato de perseguição a essa família, eu acho que nós temos que ajudar essa família. É um grito de socorro que a avó Beatriz pede, que a Ladi pede, a Ladi é a mãe da menina Maria Luemba. Okay. Então é isso. Muito obrigado, Tinacho. Não será necessário, para esse tipo de atividade, não se dá autorização. Faz-se o aviso prévio, que não é que se fez, que é o que se fez, e não é um pedido de autorização, é só um aviso prévio. Eles podem não telefonar a dizer que autorizam. Basta você avisar que desta hora para essa hora, daqui para aí. A polícia que vai entrar em contacto, se você se inscreveu no aviso prévio, que vão se deslocar de um sítio para o outro, a polícia vai entrar em contato com os organizadores, né, que as pessoas que assinaram o aviso, que é para acompanhar, se precisarem de acompanhamentos. Eu, pessoalmente... Laura, deixa-me só frisar aqui uma coisa. É que nós, segundo a avó disse, que eu falei com a avó ainda hoje, por causa de pedir a morada e não sei o quê, para dar também a alguns irmãos que se encontram aqui no Porto. Segundo o que a avó diz, ela não tem muita certeza que possam aceitar ou autorizar isso, porque disseram que o pedido tem que ser feito 2 dias antes da marcha. Então, se hoje é quarta-feira, vão pedir quinta e sexta-feira. A avó não está muito convicta disso, porque, segundo o que a avó diz, é que naquela aldeia, o próprio presidente da junta de freguesia, como é que se diz, a própria polícia regional dali daquela aldeia, tem estado como é que se diz então, tem estado a dificultar. E ela não está muito convicta, mas pronto, vamos aguardar, a ver se até amanhã, então ela nos deu uma resposta que se de facto se autorizou e se a polícia vai se fazer presente, porque a própria polícia também está mesmo envolvida neste caso todo. É muita coisa e essa live não é para isso, só pedir mesmo essa oportunidade. Não. Não, está à vontade. Pode falar. E essas coisas pedem-se na Câmara Municipal, não é na Junta, é na Câmara. Sim, eu estou a resumir mais ou menos aquilo que a avó, né, e algumas pessoas que estão no grupo falaram comigo hoje, por isso é que eu estou a passar a mensagem assim. Estás a ver? E foi bom, e é bom, pronto, né? Eles estão a dificultar muita coisa, porque segundo os suspeitos, foram essas palavras que nós temos que usar, porque há uma rapariga que está constantemente a fazer lives, já está a ser, como é que se diz, eu não tenho muita prática, estão como é que a ser coagida? Não, isto na live, estão a tentar banir a live dela, está sempre não sei o quê. Não é aquela rapariga, a coisa, a Paloma? Não é a Paloma, eu conheço a Paloma. Essa rapariga é uma angolana, acho que é sobrinha da avó Beatriz, e a Carla. A Carla é uma rapariga portuguesa.
A Nela é uma rapariga angolana, vive em Lisboa. Também vou ter a oportunidade de conhecê-la neste sábado, porque ela está no grupo da família da avó Beatriz. Estão sempre, constantemente, a tentar a live dela, por estarem a passar essa mensagem, porque há muita coisa que a avó disse que não se pode estar aqui a falar nas lives, porque está em segredo de justiça. Então, o nosso foco é mesmo esse. E dizer que também a avó passou a mensagem de quem conhecer, de fato, um advogado, que não seja o advogado do Ministério Público, que a própria aldeia ou a segurança social, o que deu, que parece que é conivente aí com o suspeita de ter cometido esse crime. Parece que é família. Já sabe como é que são nas aldeias. É uma família de peso, é o que está a se perceber, não é? Porque eles fizeram coisas, só para vocês terem noção, que eu acho que com base nesses pormenores já dá pelo menos, embora a polícia judiciária está a analisar o caso, mas já devia pelo menos notificar essas pessoas que a família, né, frisa o nome só para serem ouvidos, para serem como é que se diz? Constituído arguido. Arguídos. Nem isso a avó Beatriz diz. Ninguém foi chamado para testemunhar. Apagaram coisas que tem nas câmaras de vigilância que tinha na entrada do prédio da Ladi. Só apresentam imagens quando o menino vai à rua pedir socorro. Não apresentam imagem de quando o menino chegou com a carrinha da escola. Não deixaram a família ver o corpo, só viram metade do rosto, queimaram as roupas que a Morgan trocou da menina, não deixaram a família vestir a menina, não deixaram a família limpar a menina. Quando a família pediu uma segunda autópsia, enquanto a família estava a fazer as diligências para fazer uma segunda autópsia, porque não aceitaram a primeira autópsia, na qual diz que a menina, pós ter uma vida, enforcou-se, afinal a menina já não estava na casa mortuária da Aveiro. A menina sempre esteve mantida na casa mortuária lá da aldeia. 10 dias que a família não sabia onde é que se encontrava o corpo da Maria Luemba, então não foi possível realizar a segunda autópsia e assim se fez o funeral da Maria Luemba. Há muitas evidências. Essa situação da Maria Luemba, Mantasha, Isidro Coiso, aconteceu na altura do meu acidente. Ok. Quando falaram desse coisa, uma moça ligou-me, a Lady Laura fala sobre isso, eu disse, olha, eu não tenho mesmo coisa para fazer, foi na altura do meu acidente. Então eu não tive dentro, não tive a par disso, porque foi na altura que eu sofri 2 acidentes consecutivos, então eu não fiz live, porque eu também não estava mesmo bem para isso. E eu não fiquei, eu via só algumas coisas, partilhei algumas coisinhas, e eu até ainda discuti com um jovem, porque estava a discutir comigo, você não fala porque não sei o quê, e eu ofendi o moço. Eu disse, você tem que saber que eu sou pessoa, tá bem? Que eu tenho vida também. Aconteceu o que aconteceu, sinto muito, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Foi na altura do meu acidente, foi mesmo na mesma altura, na mesma semana que a rapariga morreu, foi assassinada, foi na semana do acidente com a rolote e com o carro. Por isso é que eu não estive dentro desta situação. Ok, Laura, muito obrigada, não é? Ainda que não pudeste fazer presente, entendo que tens uma menina pequena e também muito em cima da hora, mas se depois puderes também dar uma ajuda no que diz respeito, sabes de algum advogado, porque esses advogados, hoje mesmo a avó Beatriz chorava, está a descartar. Ela nota que é tudo, estás a ver? Ela até usou essa expressão que eu às vezes, já se sabe, nas lives não se usa, porque nós não estamos a acusar ninguém, mas há suspeito. Ela usou a expressão de que são advogados tipo todos comprados aí segundo ela diz, o principal suspeita do caso, que andou a ameaçar a mãe da Maria, Ladi, quando ela tinha o restaurante, chamou aqueles nomes feios, de tipo, coisas assim, quando eles iam lá consumir, serve-me uma cerveja preta da tua cor,
estás a perceber? Essas coisas todas de vandalizarem o carro da rapariga, irem lá no café, meterem lixos na porta, uma perseguição enorme, com base nos relatos que a avó tem estado a falar. A avó tem filmagem de comportamentos desse dito que é filho de alguém lá na aldeia, estás a perceber? Então a avó precisa mesmo de uma ajuda. Quem conhece um advogado. Eu conheço, por acaso, uma advogada e ela podia indicar. Conheço um grupo de advogados. E isso foi um erro, contratarem advogado dos arredores, tinha que ser advogado fora. E outra, os advogados do Ministério Público é mesmo só para você não aparecer sem advogado. Laura, eles nem sequer contrataram esse advogados oficiosos. No caso, o consulado e o vice-cônsul daqui do nosso consulado no Porto se fez presente lá na terra. Tanto é que, com base nos relatos da família, ele foi pedir que fosse recebido pelo presidente da Junta de Freguesia lá de Severo de Voga, na qual não obteve resposta, porque o próprio presidente, estás a ver, fugiu, como se diz, né? Fugiu o rabo à seringa. Tanto é que as senhoras que trabalham nos CTTs, que são os correios, que estão debaixo do prédio da Ladi, têm um banco, tem câmaras e tudo, ninguém consegue abrir a boca. Está todo mundo, estás a ver, assim, com medo. As câmaras nos bancos não são, e estou a falar por experiência própria, não são permitidas para qualquer informações, só se a justiça que pedir. Se o tribunal pedir, o banco tem obrigação de dar, se com um mandato, com coisa. Quem tem câmeras, uma empresa que tem câmera fora que faz filmagem fora da empresa, a empresa não tem a obrigação de passar as imagens. Umas passam, não é porque querem passar, mas dão, disponibilizam, mas não têm a obrigação. Mas judicialmente são obrigados a passar pelo tribunal. Tiram as câmeras e enviam logo para o tribunal. E não podem dar para familiares ou para um cidadão comum. Não pode. Agora, Laura, diz-me uma coisa. A avó Beatriz diz que dentro de casa, a própria Ladi tinha 2 câmaras e aquilo funcionava num dos telemóveis, sim, funcionava nos telemóveis de casa, inclusive um da falecida Maria, onde eles conseguem dizer que não há provas de entrada de pessoas estranhas no edifício, mas conseguem dizer que há a imagem do menino, do irmão que encontrou a irmã, a ir para a rua pedir socorro nas senhoras dos Correios, porque a mãe tinha uma amizade com uma senhora que trabalhava nos Correios. Como é que se justifica isso? Apagaram as coisas no telemóvel da menina, porque as câmaras estão em casa, estás a perceber? Uhum. E não aparece nada. Dizem que não encontraram nada. Quando essa convocatória foi para que a Ladi se fizesse presente para ir receber os pertences que foi entregue agora, foi entregue no princípio do acidente na polícia da GNR, porque a polícia da GNR, como é a polícia regional da área, foi a polícia da GNR que apareceu primeiro e tomou conta do caso. A polícia judiciária só entra no caso depois da família, estás a ver, contestar que não aceitava aquele resultado da autópsia. Sim. Queria um outro. Só que nesse tempo de tratarem, arranjarem o advogado, e foi na altura que entrou esse advogado do consulado, que apareceu naquele único dia, apareceu na televisão, tem aí os vídeos a correr, e até hoje nunca mais se fez presente nem um telefonema. Não sei por que ele se fez presente lá, qual foi o objetivo, se foi só acompanhar o cônsul e as pessoas do consulado que lá estiveram. Pronto, fazer foto, meu amor. É o que eles fazem. É isso. Para enviarem no chefe lá em Angola. Para falar que tem a comunidade, que não sei o que a comunidade que está organizada. É só para isso mesmo. Eles não fazem nada. Tiram foto para enviar e dizer que estão a trabalhar. É o que fazem aqui na Inglaterra, nos eventos.
Não É fazem verdade. patavina nenhuma, mas vão Eles só tirar dão foto dos festa, eles eventos. são todos organizadores de festas. E foi a partir daí que a família, prontos, revoltou-se e apareceu alguém de boa fé, que eu não sei quem é, só estou a falar aquilo que eu sei com base no que a avó tem me transmitido, que fez chegar então essa situação a SIC, naquele, como é que se chama aquele senhor que apresenta as nossas manhãs, o Hernani não sei quem, e foi aí que quando o caso da Maria Luemba começou a aparecer na SIC, que é um programa mesmo que falam muito de assassinatos, assim, de casos, estás a ver? E ele passou aquela mensagem, foi então aí que a polícia judiciária entrou e pegou no caso. Mas mesmo assim, já vão lá 5 Então, meses. algumas coisas a família tem que fazer. Primeiro, mudar de advogado. Tem que ter mesmo um advogado criminalista, nem montagem, é assim que se fala? Yeah. Um advogado criminalista, e se quiserem mesmo, já passam 6 meses, descobrir o que aconteceu realmente, tem que se ter um advogado criminalista e um detetive. É para fazer investigações mais profundas, porque isso a família tem direito de fazer. Porque se esperar do nosso consulado, minha irmã, o nosso consulado só sabe fazer festa. Não, já tiramos, né? Maneira de Yeah, dizer. eu até nem gosto. Aqui morreu um moço em Braga. Foi encontrado um moço em Braga morto, não é? Mas passou mal à noite, é o que diz a autópsia. Eles não fizeram nada, só vieram fazer foto. Só vieram fazer foto, mais nada. Foi a empresa do moço quem fez tudo. A família pediu a trasladação do corpo, pediu isso. Eu perguntei, podemos fazer vaquinha, fazer live para fazer vaquinha? Essa coisa, a empresa perguntou se podem ajudar, mas para não falarem, porque vão falar onde é que o moço trabalhava e não sei o quê. Então a empresa não queria envolver-se em escândalo e fizeram. O consulado nem sabe que o corpo do moço já está em Angola, já foi enterrado. Eles não sabem nada disso. Por isso é que a família já está mesmo, aliás, já vão descartar essa tal advogada do Ministério Público, porque a avó Bia é tão atenta, Deus que lhe protege e lhe dê força, porque a própria mãe da menina não tem forças, Laura. Cada vez que ela recebe qualquer notícia, ela vai abaixo. E ainda por cima, não ajuda nenhuma. A senhora continua a trabalhar, desmaiou no serviço, teve que ir para casa. Ela não consegue falar e é graças a Deus a avó que tem estado a pedir ajuda a nós, angolanos, algumas associações dos outros países africanos, tanto é que a avó me disse que tem estado com um senhor que tem ajudado muito, que é da Associação dos Estudantes Moçambicanos, tem dado apoio. Epá, é triste, é muito triste. E os angolanos, nenhuma associação está aí, não é? Nenhuma, pronto, eu digo assim, eu agora que, pronto, me compadeci mais com o caso e tudo, eu pedi ajuda à Associação dos Estudantes Angolanos, porque conheço um moço que faz parte, que tem estado aí a fazer algumas atividades com os jovens angolanos estudantes, passei lá a mensagem, a ver se ele podia também passar a mensagem, e pelo menos, incentivar os jovens que se façam presente neste dia, porque a Maria era uma menina com 17 anos, ou mais tardar a Maria teria inserida numa universidade, na própria Associação dos Estudantes, porque ela era uma menina extrovertida, era uma menina que fazia coisas boas em prol da sociedade, tão novinha que era voluntária nos bombeiros voluntários de Severo de Voga, era uma menina cheia de coisa, como é que, eu nem tenho palavras quando falo da Maria. Luísa, tu como tens contacto com a família, tens contacto com a avó, tem mesmo que coisa, isso não é para vocês chorar, Luísa. Vocês que estão a par da família têm que ser muito mais forte que a pedra. Claro. Há momentos em que que a pedra te toca na testa, você tem que ser mais forte que a pedra. Yeah. Senão, porque não adianta você ficar aqui a chorar, porque você é quem está a falar com a família, então você tem que ser a mais forte. Se quer chorar, a Luísa vai chorar em casa, no canto, sozinha, e não à frente delas. Porque você tem que ser a força delas. Estás em contato com elas, tem que ser a força delas. Mas a família tem que se organizar. Isso tem que partir primeiro da família. Tem que se organizar e contratar um advogado criminalista fora de Aveiro, fora do distrito
de Aveiro mesmo, não é? Vai ser caro, sim, senhora, contratarem coisa que é para chegar-se que é para poder resolver isso. E levar, tem aqui alguém que disse, a da Costa disse, não é? Tem de tentar levar isso ao federal. Sim. Senão vão abafar Não, ela está falando da manifestação. Levar ao Está falando da federal, manifestação. pô. Na Tuga não tem federal? Não tem federal. Pensei que fosse uma outra coisa. No entanto, a família, tu como tens contato com a avó eles têm que sentar, se organizarem a família, procurarem um escritório de advogados, exporem o caso no advogado. Pode ser na cidade mais próxima, pode ser não sei o quê, mas exporem a situação toda, levarem todas as provas no advogado. E é uma coisa, há muitos assuntos dessa natureza que não é sensato expor muita coisa nas redes sociais, porque ao invés de ajudar, só atrapalha no processo. É o que a Luísa disse, que a avó disse que é para muita coisa não falar sobre o assunto. Exatamente, Lucas. Essa situação, vamos tentar estar ali à beira da avó e aguardar, porque segundo a avó diz... A federal é a PJ. Mas já está com a PJ, ele está falando federal, ele deve estar no Brasil. Okay? A PJ, já esse caso, já está, a Luísa disse que já está com a PJ, com a Polícia Judiciária. Não é isso, Luísa? Sim, já está com a Polícia Judiciária. Só que a questão é que não há um advogado que consegue, que está a trabalhar com a família, que recolhe então essas, como é que eu posso dizer, esses relatos, ou essas mensagens, ou todas essas provas, não é? Embora não sendo provas visíveis, mas há aqui um relatório da família e com alguns vídeos que a mãe da menina ia fazendo ao longo dessa perseguição toda, não é? Que está aí muitos vídeos. Porque é uma advogada do Ministério Público. E os advogados do Ministério Público têm muitos trabalhos, eles têm que aceitar, porque são obrigados a aceitar. Depois não dão muita importância, nem sabem, porque eles sabem que não vai ganhar muito. Não dão mesma importância, só para a lei de ter uma noção. Hein? Ou eles ligaram ontem para a avó, via telefone, explicaram na senhora, e a avó disse, olha, a minha filha se encontra assim, eu não sei se ela vai poder se deslocar. Então disseram simplesmente na avó, uma advogada, mas tem que ter alguém da família. Então a avó também, coitada, como tem o problema dela de joelho, está com uma canadiana, teve que pedir ao filho que está em Lisboa, deixar os seus afazeres. Lá o rapaz veio e eu hoje que o rapaz foi mesmo lá também e ele não aceitou assinar nada e nem recebeu nenhum pertence que eles queriam entregar, porque ele disse, desculpa, mas eu vim aqui para um outro objetivo, que na qual a minha irmã mandou-me vir representar ela, e no entanto não é isso, não vou assinar nada, não vou receber nada. Depois ele liga, a advogada que podia se fazer presente lá, nem se fez presente. Depois ele liga para a advogada a dizer que já estava lá, que lhe disseram isso. A advogada simplesmente disse, fizeste muito bem em não assinar. E ele foi-se embora, veio para casa. É um monte de coisas que nem sei. Acho que estão aí na Tuga, então, em Porto, Braga, que estão aí nas proximidades do Aveiro. Se derem que é para entrarem em contato com a Luísa, sigam a Luísa aqui no TikTok, mandam-se mensagem no TikTok, que é para quem quiser, então, sábado, estar presente ou irem para a Luísa indicar melhor, falam no off. O TikTok tem mensagem onde podem trocar ou mandarem os números de telefone depois, e depois mesmo falarem já por via de telefone sobre, então, aqueles que estão aí próximos. Se estão aqui na rolagem, né? Tem pessoal que estão na Tuga, estão aqui. Luísa, manda-me só o endereço exato do coisa onde vai se passar a cerimônia, que é para eu amanhã, quando tiver a fazer lives de vendas, também passar uma informação com relação a isso. Sim. Eu mesma não terei como ir, porque eu tenho um aniversário para ir trabalhar. Já me pagaram, então não tem como desfazer desse assunto.
A Luísa aí no teu message, ela O meu número é, o número é 929, podes apontar sem problema nenhum. É o 929 12 15 55.